Duda. Renan, outra proposta de vocês é a desfavelização, né? Você podia explicar também o que é isso e o pessoal que mora nas comunidades deve ficar preocupado? Não, pelo contrário, né? Eu vou salvar eles têm que ficar felizes. A desfavelização... assim, eu recebi uma pergunta da Folha de São Paulo, né? Que eu falei assim, olha, uma pessoa que mora numa favela, ela não é hoje um cidadão, ela não é um titular de direitos, ela no máximo é titular de deveres. E ela vive diante de um sistema jurídico paralelo, não escrito, que é o do crime organizado. Que às vezes até é escrito, tá? Mas, enfim. O que é a política de desfavelização? É você entender que você tem milhões de brasileiros que vivem num arranjo urbanístico e social que aumenta a incidência de crime organizado, que aumenta a incidência de tuberculose, que é uma doença que nem é uma doença tão preocupante no geral, mas nas favelas ela tem uma incidência muito maior, em algumas favelas é 11 vezes maior, que tem uma taxa de gravidez na adolescência muito maior, que o desempenho das crianças é menor, que tem taxa quase nenhuma de saneamento básico, às vezes tem fornecimento de água, depende da favela, depende da cidade, e que as pessoas estão urbanisticamente distantes também de onde elas trabalham. Ou seja, é apenas um aglomerado muito ruim. Você vai ter que separar as favelas de acordo com 2 critérios macro que vão se dividir em 4 modelos de operação. Que é se aquela favela está numa área de interesse econômico maior ou menor e se ela está numa área plana ou uma área de encosta. Se é uma área de encosta e ela tem um alto interesse econômico, por exemplo, uma parte importante das favelas no Rio de Janeiro, você vai ter que fazer uma realocação das pessoas, você vai construir prédios, você vai também usar aquele espaço para investimentos privados, porque vai ter interesse privado em participar daquilo. Se a pessoa está numa encosta, como por exemplo em Juiz de Fora, que nesse ano teve aquela crise com as chuvas, eu mesmo fui visitar ali. Pois bem, ali o interesse econômico talvez não seja tão grande, mas você vai ter que tirar essa pessoa da encosta. Agora, uma favela plana com interesse econômico, Paraisópolis tem um misto, mas Paraisópolis tem uma parte importante plana. O próprio governo estadual já está fazendo um trabalho de desfavelização ali, entendendo que haverá interesse econômico porque é uma área nobre. Ou seja, você vai ter modelos diferentes para modelos diferentes de favela. E todos passam pela urbanização. Aí no final vai falar, mas com que dinheiro? Pois bem, não apenas temos que gerar espaço fiscal para aumento e investimento de infraestrutura, e este é um investimento fundamental de infraestrutura, como haverá o convite à iniciativa privada para participar nas PPPs, especialmente nas áreas em que há interesse econômico, e criação de uma modalidade em que, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega Paraisópolis, você vai dar o título de propriedade para a pessoa e você vai fazer a reforma na casa dela para fazer a adequação. E você vai fazer os equipamentos urbanos ao redor. Aquele título de propriedade vem com um valor muito módico. Eu estou pegando até a experiência que o Mauro Mendes e o governador, o Piveta, estão fazendo lá no Mato Grosso, de você pagar um valor mensal mínimo, menor do que da Minha Casa Minha Vida. Até porque essa pessoa já entrou como se fosse a entrada com o barraco dela ou a casa dela. E aí nessa adequação que é feita, a pessoa ganha um título de propriedade, que acaba sendo formalizado na economia. Aquilo vai acabar se pagando também, porque aquela pessoa é formalizada na conta de luz que ela paga, no próprio IPTU que ela paga, com um regime de transição, que ela está saindo hoje de um processo completo de informalidade para um processo de formalidade, e esse recurso que retorna à economia acaba financiando ao longo do processo. A gente apresentou no Livro Amarelo um estudo interessante sobre como transformar isso em algo economicamente viável, porque o custo, se eu for fazer do zero, seria de mais de R$1 trilhão. Então a gente está falando de um projeto de 15 anos que tem que ser uma política de Estado, e que tem que ser acompanhado de mais uma coisa, um estatuto da desfavelização, que passa por impedir, utilizando satélites, toda nova invasão de território urbano, rural, claro, mas tem um problema de favelização do campo com o MST, mas todo o processo de favelização, inclusive um acompanhamento muito sério sobre os tais movimentos de moradia, que trabalham basicamente com especulação imobiliária, com invasão de terrenos e com o uso dessas pessoas como bucha de canhão. Então, invadir terreno público ou privado tem que ser muito combatido. Tem que passar a régua nisso. Passar a régua, e quem hoje mora numa favela tem que entender que ele vai ser alvo de um plano, e um plano que vai entregar dignidade e cidadania para ele. Candidato, deixa eu só voltar um pouquinho para a economia. Há alguma perspectiva no seu governo de redução de ministérios, redução de cargos comissionados? Tem meta para isso? Redução de ministérios, assim, por mais que seja um sinal que você passa, apresentar isso como uma, nossa, eu estou reduzindo os gastos, isso aí acho que é meio conversa. É legal, tipo, vai o Milei, afuera. Mas quem está no ministério hoje com um cargo que não é comissionado, ele vai continuar na folha. O prédio vai continuar existindo, pertence à União. Acho que o critério que tem que utilizar é, vou remodelá-los de acordo com o modelo de gestão. Então, o Kim Kataguiri vai tocar um ministério de gestão nosso, que vai congregar previdência, que vai congregar trabalho, que vai congregar planejamento. Ou seja, a ideia nossa, inclusive, com ele, é a gente montar uma espécie de uma startup no próprio Palácio
do Planalto, junto com a Secretaria-Geral, congregando essas áreas que são estratégicas. E esse próprio Ministério cuidar de a gente olhar todo o capital humano que a gente tem à disposição, como uma espécie de um super RH, e aí você fazer as relocações e readequações que são necessárias. Até porque existe assim, muito preconceito com o comissionado, mas em muitos ministérios, em muitas prefeituras, é o comissionado que toca a gestão. Então você... Boa parte da equipe técnica, que a gente chama dos ministérios da Fazenda, que passa para ele, eram bons cargos técnicos comissionados que foram colocados lá. Então o senhor não mexeria nisso? Ou Não, mexeria não, eu de uma forma relocaria muito de pontual? acordo com a necessidade de gestão. Eu botar uma meta específica, para mim é mais perfumaria e eu fugir do que é verdadeiramente popular, mas gera resultado fiscal. Eu falar da desindexação do salário mínimo, da aposentadoria do BPC, do aumento do salário mínimo, é impopular, mas te dá resultado fiscal muito grande. Muito grande. Isso vai permitir que os juros caiam, que o dinheiro das pessoas valha mais, inclusive do aposentado. O dinheiro dele vai valer mais no fim do dia. Só que aí eu falo isso, não dá tanto voto que eu falo, eu vou cortar 20 ministérios de uma vez. Eu acho isso bobo, honestamente. Eu acho que tem que obedecer critérios de gestão. É isso. Reforma de Previdência. Reforma paramétrica, está inclusive protocolada por nós. A gente tem que alterar os parâmetros, vocês têm como gatilho automático. Inclusive a OCDE tem uma lista das nações que trabalham nessa linha, que é você tem um gatilho automático conforme a idade avança, naturalmente o sistema previdenciário se adequa àquilo. E nós temos que reduzir as exceções. Reduzir ou quase encerrar as exceções. Nós temos tanta exceção, e a última reforma incluiu tanta exceção, que no fim do dia ela nunca tem o efeito que ela precisa, tanto que ela precisa ser refeita. E eu vou te falar, eu gostaria de passar a Previdência junto nesse pacote que envolve desvinculação e desindexação, na transição. Só para fechar, para entregar para o Duda, né? Eu queria aproveitar só explorar uma questão sobre incentivos fiscais. O senhor, num eventual governo Renan Santos, o senhor cortaria incentivo fiscal ou faria uma análise, faria uma readequação? Vou cortar muito incentivo fiscal e também farei muita readequação. Você tem modelos que funcionam e modelos que não funcionam. O do agro funciona. O do agro funciona. E quando comparado aos nossos concorrentes no mundo, o subsídio é muito menor do que os nossos concorrentes globais. E o agro, ele se tornou uma cadeia que hoje ela não é apenas agro. Quem vai no Mato Grosso, eu fui no Maranhão, que é uma das regiões... Você é do Maranhão. Sim. Você vai para a região de Balsas, hoje você tem usina de etanol lá em Balsas. E é o agro, o capital do agro, gerando tecnologia e se tornando agroindústria, para exportar. Aquilo mudou a dinâmica em Balsas. Quando você vai para Pinheiros, a terra do Sarney, você vê um negócio decadente, triste. Você vai para Balsas, por mais que urbanisticamente ainda tá se arrumando, já é outra energia. Você vai para o Mato Grosso, outra energia. É a transformação do agro em agroindústria. Então, isso está dando frutos para a gente. Inclusive, boa parte do projeto que a gente tem que ter de Brasil, de sair o Brasil do Bolsa Família, passa a entender que o papel da agricultura ali é um papel transformador. Ele muda a dinâmica política, econômica e social desses lugares. Então, isso é um exemplo do que funciona, mas, logicamente, é aquela coisa, né? O molho... E o que não funciona? Fica mais caro aqui o que não funciona. Zona Franca de Manaus é um exemplo que não funciona. Só a Honda tem 16 bilhões em renúncia fiscal por ano. A Honda, para ficar levando equipamento daqui para lá, de cá para lá, só porque tem vamos colocar aqui, uma malandragem fiscal que foi criada. Talvez houvesse ali no período da ditadura militar um objetivo de ocupação. Hoje não funciona. Manaus é uma cidade de 2 milhões e poucos mil habitantes e você tem renúncias fiscais nas casas das dezenas de bilhões de reais. Ou seja, não está batendo. Tem orçamento de capital no Brasil que não dá o que é a Zona Franca de Manaus, e de capital maior. Me corrija aí o pessoal que está aqui, mas eu duvido que o orçamento do Rio de Janeiro seja maior, da cidade do Rio, que é bem maior do que Manaus, do que o dinheiro que vai para a Zona Franca de Manaus. Então, lógico que é uma distorção, e essa distorção precisa ser corrigida. Só que também acredito que, quando bem implementado, algumas renúncias fiscais podem funcionar. A construção do complexo do agro, que envolveu a Embrapa Pública, e olha só, eu sou um cara também do vamos privatizar, a Embrapa Pública, mas as frentes pioneiras que levaram a gauchada do sul para o centro-oeste para o norte, isso misturou Estado, misturou iniciativa privada e misturou algum grau de subsídio, e isso gerou algo muito bom. Então, nós temos que saber pontuar e utilizar e não incorrer na esparrela do campeão nacional, que é uma vergonha e não funciona e que a gente não vai cair nisso. Tá. Candidato, como jornalista, li o plano de governo de vocês e fiquei preocupado com aquela questão do código de imprensa. O que vocês querem colocar dentro desse código de imprensa? Tem risco aí de censura? Não fique, muito pelo contrário. Você é um jornalista sério e eu acho que a sua categoria está sendo assaltada por uma modalidade nova que eu vi rodando no Brasil. E que eu acho que talvez vocês estejam acompanhando. Algumas páginas de fofoca no Brasil, na verdade existem dezenas de milhares de páginas de fofoca. Elas atuam como veículos jornalísticos nos municípios e são compradas pelos prefeitos locais. É dinheiro público que é usado e ninguém sabe que é dinheiro público sendo utilizado por um veículo de imprensa. Isso entra como verba publicitária porque elas são congregadas dentro de agências.
Isso aí não está disciplinado, isso não é jornalismo, eles não estão obrigados a fazer checagem, a nada, ninguém tem autoria da matéria, não tem redação, ninguém sabe que isso. São milhões, quiçá bilhões de reais que estão sendo direcionados para esse esgoto e ninguém sabe. Alguém tem condição de checar por como esse dinheiro é usado? Será que a rubrica dele dentro do orçamento municipal que fica dentro de gasto de publicidade com a agência não deveria ser tornada transparente? Isso é um exemplo. Agora, em nenhum momento a gente quer atuar contra a liberdade de expressão, muito pelo contrário. Eu vi que você havia feito uma crítica, até a gente respondeu ali na Cruzoé. A crítica é pertinente porque esse tema tem que ser colocado sempre à mesa. Porque a imprensa ela é necessária num país doente como o Brasil. Só que as inovações que vêm acontecendo, em termos tecnológicos, a página de fofoca é um exemplo disso, são coisas tão bizarras que o próprio jornalismo está sendo meio que comido por baixo sem nem perceber. E eu acho que a população tem o direito de saber que a página de fofoca que está atuando no município dela recebe grana de emenda do prefeito. Isso é um absurdo, isso precisa ser corrigido. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.